Olá, boa tarde. No ano em que vários setores do Brasil ficaram paralisados pela pandemia da Covid-19, o Supremo Tribunal Federal conseguiu deliberar sobre o número recorde de processos. O plenário julgou 125 temas de repercussão geral, 5 vezes mais que em 2019. O acervo atual do tribunal é o menor dos últimos 25 anos. Esses números foram divulgados pelo Anuário da Justiça Brasil 2021 e é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Compra da vacina Covaxin. Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal encaminha à Procuradoria-Geral da República novo pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Caso Marielle Franco, ministra Rosa Weber tira o segredo de justiça de recurso que Google move contra o compartilhamento de dados dos usuários. O recurso no STF é a última etapa da disputa entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Google em torno dos dados. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que guarda compartilhada é possível, mesmo que pais morem em cidades diferentes. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República o novo pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele é acusado por senadores de prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin. A notícia crime foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelos senadores Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia, Fabiano Contarato e Jorge Cajuru. Eles pedem que o STF determine à Procuradoria-Geral da República que ofereça denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro por crime de prevaricação, que é quando um servidor público deixa de adotar alguma medida que deveria tomar. O documento tem como base os depoimentos dos irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda na CPI da pandemia na semana passada. Eles disseram que informaram ao presidente que havia pressão no Ministério da Saúde para que o governo comprasse a vacina Covaxin com preços acima do mercado. Os senadores pedem que o presidente responda em 48 horas se foi comunicado sobre as irregularidades e se pediu investigação, e que a Polícia Federal confirme ou não, no mesmo prazo, se o caso está sendo investigado e a mando de quem. Segundo os parlamentares, caso não haja investigação, o presidente teria cometido crime de prevaricação. A Procuradoria-Geral da República deverá informar se há elementos suficientes para abrir a investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Em outra decisão, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal tirou o segredo de justiça do recurso da Google contra o pedido de compartilhamento de dados de usuários. O pedido foi feito pelo Ministério Público na tentativa de conseguir informações que possam ajudar nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco. O pedido para que o caso corresse em segredo de justiça foi da Procuradoria-Geral da República. A relatora no Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, negou o sigilo. Segundo a ministra, a documentação juntada aos autos não tem elementos que justifiquem a medida. Além disso, o caso foi considerado de repercussão geral pela Corte. O recurso no STF é a última etapa da disputa entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Google em torno dos dados. A empresa teve o pedido negado pela Justiça em todas as instâncias inferiores. Segundo o Ministério Público, os dados de usuários seriam cruciais para solucionar o paradeiro do carro utilizado para cometer o crime e identificar os supostos mandantes do assassinato. Os procuradores querem saber quem usou a plataforma de busca para pesquisar a agenda de Marielle Franco e as rotas de satélite na região onde ocorreu a morte da vereadora e do motorista dela, Anderson Gomes. A Google alega que o pedido viola a Constituição da República e o Marco Civil da Internet e que decisões desse tipo abririam precedentes para que outras situações de quebra em massa de sigilo das informações ocorressem no futuro.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Sistema Único de Saúde, o SUS, passe a tratar os usuários pelo gênero com o qual se identificam. A decisão foi tomada ontem, quando foi comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido do Partido dos Trabalhadores e reconheceu que muitas ações e omissões do Ministério da Saúde desrespeitam os direitos das pessoas transexuais e travestis. Na decisão, o ministro determinou que o Ministério tem um prazo de 30 dias para fazer todas as alterações necessárias no sistema de informação do SUS, para que as marcações de consultas e de exames de todas as especialidades médicas sejam realizadas independentemente do gênero da pessoa. Gilmar Mendes também determinou que o Ministério altere o modelo da declaração de nascido vivo, primeiro documento que identifica o recém-nascido. O documento deverá ter uma nova categoria, parturiente, onde vai constar o nome de quem deu à luz à criança. Já as categorias pai e mãe deverão cumprir as identidades de gênero. Na decisão, o ministro disse ainda que é necessária a eliminação de obstáculos ou burocracias que dificultem o agendamento das consultas, especialmente no caso de transexuais que estão gestantes ou no puerpério. E o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, apresenta nesta terça-feira o balanço de 180 dias de implementação do programa Justiça 4.0. O programa promove o acesso à justiça por meio de ações e projetos desenvolvidos para o uso colaborativo de soluções que empregam novas tecnologias e inteligência artificial. O balanço será apresentado durante a sessão de hoje do CNJ, marcada para as 2 horas da tarde. E você pode acompanhar pelo canal do CNJ no YouTube. Você vai ver a seguir invasão de área pública. Nós vamos falar sobre a fiscalização e o controle de espaços compartilhados. É no próximo bloco, eu volto já já. A Constituição Federal do Brasil, definida por Elis Guimarães como a Constituição Cidadã, marca o fim de um longo período ditatorial e a retomada da tão esperada democracia. Ela é conhecida como Constituição Cidadã porque ela legitima direitos civis e direitos políticos que foram tão suprimidos no regime anterior e agora garante que o Estado será responsável pela implementação desses direitos. Condomínio não tem poder de justiça? Foi essa a decisão de uma juíza do Distrito Federal que retirou as multas aplicadas por um condomínio residencial a uma distribuidora de bebidas por colocar mesas na calçada que divide o residencial, mesmo sendo invasão irregular de área pública. No Distrito Federal é comum comércio e residências dividirem a mesma área pública. Essa distribuidora de bebidas aluga um espaço no térreo deste condomínio residencial em Águas Claras, região administrativa do DF. A síndica do condomínio multou o estabelecimento que colocava na calçada mesas e cadeiras. Segundo a moradora do prédio, o comerciante ocupava o local público de forma irregular. Impedia a passagem de pedestres e a acessibilidade ao condomínio. A desocupação da calçada foi determinada em assembleia pelos condôminos. O comerciante foi notificado e multado por desobedecer à decisão dos moradores. Ele contestou e pediu a anulação da ata da assembleia e retirada das multas. Na justiça, uma juíza da primeira instância negou o pedido do condomínio. Ressaltou que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ninguém pode ocupar a área pública sem autorização. Mas a juíza também entendeu que não cabe ao condomínio fiscalizar e multar o estabelecimento por ocupação irregular, porque não tem poder de polícia. Segundo a magistrada, cabe à administração pública fazer o controle. Além disso, a juíza considerou as multas ilegais e, caso tenha sido pago algum valor ao condomínio, deverá ser devolvido ao comerciante.
Bom, em nota, a defesa do condomínio explicou que os lojistas aprovaram a proibição do uso de calçadas para colocar cadeiras e mesas. E ao alugar a loja, o comerciante em questão, ele aceitou cumprir as normas. Explicou ainda que o condomínio não tem intenção de legislar sobre a área pública e que já notificou a administração de Águas Claras, que é uma cidade aqui do DF, mas que até agora não obteve resposta. O condomínio vai recorrer da decisão da Justiça. Para detalhar o assunto agora, eu recebo ao vivo e converso com a advogada Ana Dantas. Olá, Ana, seja bem-vinda. Muito boa tarde para você. Olá, boa tarde. Ana, isso é muito comum aqui em Brasília, né, no Distrito Federal, mas acho que todas as capitais também, em vários locais, né, as pessoas já se depararam com essa situação. Empresários, né, bares, restaurantes usam a calçada ali, o pedestre fica sem poder transitar porque tem que passar ali no meio do bar. O que tecnicamente, juridicamente é considerado uma área pública? Bom, o que é considerado uma área pública são os bens e as áreas que pertencem à União, aos estados e aos municípios. Então, esses bens, eles não podem ser vendidos, não podem ser ocupados ou utilizados sem essa permissão da administração pública. E isso vem muito de conceitos de direito civil e disposições também do direito administrativo em si, porque estamos tratando de áreas da administração pública. Agora, às vezes a área não é pública, é uma área do proprietário, mas tem que ter bom senso, né? Para não atrapalhar o trânsito, para não virar uma briga generalizada de vizinhos. Nesse caso, a matéria foi judicializada. É muito comum também que o judiciário precise se debruçar sobre essas questões que poderiam ser resolvidas em outras esferas, né? Então, vai muito do bom senso também. Exatamente, até porque a nossa Constituição Federal, ela nos garante como cidadãos o direito de ir e vir. E esse direito de ir e vir, consequentemente, está no uso, à disposição das calçadas e das vias públicas. Então, realmente tem que prevalecer o bom senso do estabelecimento comercial. Ana, quando esse bom senso ele não fala mais alto, a matéria precisa ser judicializada, o caso vai parar no Poder Judiciário, em que esfera que isso é tratado? É um crime a pessoa invadir a área pública, usar um pedaço ali da área do vizinho, do condomínio alheio? Bom, já é pacífico no âmbito do STJ que ninguém pode ocupar um espaço público sem a devida autorização, sem a devida licença. E aí nós temos leis do direito agrário, de parcelamento de solo, que diz que quem invadir uma terra pública da União, estados, municípios, etc., com a intenção de ocupá-la, pode sofrer uma pena de detenção que varia de 6 meses a 3 anos. E também comete crime contra a administração pública quem faz aquele loteamento sem também a devida licença e autorização. E aí, neste caso, você tem uma reclusão de 1 ano a 4 meses e aplicação de uma multa. Mas também existem algumas ocupações de área pública que são autorizadas por lei. Eu acho que vai muito também do plano diretor de cada estado, né? A gente precisa ver também a legislação local, o que pode, o que não pode, onde pode. Bom, bares e restaurantes. Eu fiz o comentário aqui que eles usam mesas nas calçadas e tal, é muito comum, pegando esse segmento. Se for usar e pagar pelo uso, isso pode? Se for uma área de particular, que não da União ou da esfera estadual, municipal? Aqui no âmbito do Distrito Federal, a gente tem inclusive uma lei que chama Lei dos Puxadinhos. Até hoje ela não foi efetivamente cumprida, algumas ocupações continuam interferindo no dia a dia dos moradores, mas é possível sim você utilizar, você fazer a ocupação da área pública em específica através de uma concessão de uso onerosa. Isso daí é um contrato administrativo feito entre o Estado e o privado que autoriza o uso daquela área pública com ônus para o particular, né? Ou seja, você pode ocupar a área pública mediante uma autorização do poder público e um consequente pagamento pelo uso daquela área.
Dizer, cada caso é um caso, né? Nós vimos esse caso na reportagem, a decisão, o condomínio que disse que vai recorrer e tal. Tem que avaliar certinho para não infringir a lei local, seja lá em que âmbito for. Ana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Boa tarde para você. Até a próxima. Boa tarde. Muito obrigada. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir Anuário da Justiça 2021. Supremo Tribunal Federal consegue deliberar sobre o número recorde de processos. As informações no próximo bloco. Eu volto já. A Constituição Federal é a nossa Carta de Direitos. Por meio dela, o Estado brasileiro define os principais valores que deseja proteger. E nós, indivíduos, podemos então pleitear direitos e garantias ali estampados perante esse mesmo Estado. Ela deveria ser leitura fundamental para crianças e adolescentes, a fim de que se tornem cidadãos plenos e conscientes do seu espaço na sociedade. Hoje tem sessão das turmas no Supremo Tribunal Federal. As informações da pauta de julgamentos com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Hoje, as turmas do STF finalizam os trabalhos do primeiro semestre de 2021. Pelo menos 21 processos, todos da relatoria do ministro Marco Aurélio, devem ser analisados pela primeira turma. Será a última sessão com a participação do ministro, que irá se aposentar em julho. Deve ser retomado o julgamento do habeas corpus que tenta inocentar o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do crime de falsidade ideológica. De acordo com o Ministério Público Federal, o político inseriu informações falsas em 4 declarações para justificar o recebimento de valores indevidos. Uma empresária pede para trancar a ação penal em que é acusada de ter praticado crime de peculato por suposto envolvimento na celebração de contratos irregulares no âmbito do Museu Imperial de Petrópolis, que resultaram no desvio de dinheiro público. A análise do caso deve prosseguir com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Na segunda turma, os ministros devem analisar o recurso que foi apresentado pelo ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, pedindo ao STF a anulação do processo que o condenou a mais de 20 anos de prisão por peculato e lavagem de dinheiro. A defesa argumenta a incompetência da Justiça Estadual e quer que o caso seja encaminhado para a Justiça Eleitoral. A turma analisa também um recurso do Ministério Público Federal contra a decisão que anulou a ação penal fruto do inquérito que investigou em 2008 a ex-secretária de Estado e atual deputada estadual Marília Góes pela suposta prática de crime eleitoral. Para o ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator, na época a investigação só poderia ter sido iniciada pela Polícia Federal com prévia autorização da Justiça Eleitoral. O Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça para que seja cobrado do governo de Sergipe multa diária pelo descumprimento da liminar que obriga a vacinação contra a Covid-19 de mulheres grávidas e puérperas sem comorbidades. As informações com Márcio Fontinelli. De acordo com a liminar cedida pela Justiça, a contar do dia 23 de junho, o governo de Sergipe tinha um prazo de 48 horas para começar a vacinação de mulheres grávidas e com crianças recém-nascidas sem comorbidade contra o coronavírus. Porém, até hoje, a Secretaria de Saúde Estadual não adotou nenhuma providência. Ao entrar com ação na Justiça para que o governo de Sergipe seja penalizado, o Ministério Público Federal argumenta que entre os dias 24 e 25 de junho, o Estado recebeu do Plano Nacional de Imunização do governo federal um pouco mais de 56 mil doses da vacina contra a Covid-19. Por isso, não há justificativa para não atender a liminar. Além da multa, o MPF pede que o governo de Sergipe seja obrigado a publicar em sua página oficial na internet um informativo com orientações sobre a vacinação contra o coronavírus. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que guarda compartilhada é possível mesmo que pais morem em cidades diferentes.
O colegiado entendeu que a guarda compartilhada, que é o regime obrigatório de custódia dos filhos, salvo em exceções previstas pela lei, deve ser fixada mesmo quando os pais morarem em cidades diferentes e distantes, especialmente porque esse regime não exige a permanência física do menor em ambas as residências e admite flexibilidade na definição da forma de convivência com os genitores, sem que se afaste a igualdade na divisão das responsabilidades. De acordo com o processo, em primeira instância havia sido fixado o regime compartilhado, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença por considerar que a distância entre as casas do pai e da mãe das crianças inviabilizaria esse tipo de guarda, porque ela pressupõe a divisão equânime das responsabilidades relativas aos menores. O caso chegou então ao STJ e a relatora, a ministra Nancy Andrighi, pontuou que o Código Civil estabeleceu que quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e ambos estiverem aptos a exercer o poder familiar, será aplicado o regime compartilhado, exceto se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Nancy Andrighi pontuou ainda que a modalidade compartilhada não se confunde com a guarda alternada, sendo possível estabelecer uma residência principal para os filhos e manter a divisão de responsabilidade dos pais, principalmente com o avanço tecnológico, que possibilita que os pais participem ativamente das decisões acerca da vida dos filhos. Ao restabelecer a guarda compartilhada, a relatora também destacou as diversas vantagens desse regime, como, por exemplo, o atendimento prioritário aos interesses das crianças e dos adolescentes, o prestígio do poder familiar e da igualdade de gênero e a diminuição das disputas passionais. O Superior Tribunal Militar aumentou as penas de um integrante da Marinha e de um despachante. Eles montaram um esquema para tirar dinheiro de quase 20 aquaviários no Ceará. A pena passou de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para quase 4 anos e meio. O regime inicial é o semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade. Ao militar foi mantida uma outra penalidade, a saída das Forças Armadas. O plenário do STM seguiu o entendimento da relatora, ministra Maria Elizabeth Rocha. Ela entendeu que as provas, compostas também por documentos e relatos de testemunhas, comprovam o esquema montado pelo suboficial da Marinha e por um despachante para vender promoções irregulares de cadernetas de inscrição e registro. O esquema funcionou em 2009 e 2010 da seguinte forma. O despachante ia atrás dos aquaviários nas regiões de Bitupitá e Camocim, no Ceará, e o suboficial fazia as alterações sem exigir o curso de formação. Além de fraudar o sistema, eles teriam cobrado R$ 8.000 de cada uma das 17 vítimas. À época, quando o golpe foi descoberto, ainda durante as investigações policiais, o suboficial assumiu o esquema e disse que fez isso porque tinha uma dívida. Afirmou que se arrependeu e, para compensar, cancelou todas as alterações no sistema. Realmente ele fez isso como apontou a perícia. Os réus apresentaram vários argumentos para serem absolvidos, mas, por fim, foram condenados. Foi lançada hoje pela manhã a 15ª edição do Anuário da Justiça Brasil 2021, com o tema Justiça e Democracia. O evento contou com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Os magistrados fizeram um panorama do último ano e apresentaram as perspectivas para o futuro do Poder Judiciário. O evento começou destacando o avanço da tecnologia no judiciário brasileiro. Em 2020, no Supremo Tribunal Federal, foram feitas 77 sessões plenárias telepresenciais e 40 virtuais, totalizando quase 6.000 processos julgados. Ao todo, foram julgadas 125 repercussões gerais, sendo 106 no plenário virtual, 5 vezes mais que em 2019. Além disso, das 408 ações de controle de constitucionalidade julgadas no mérito, 337 também foram no plenário virtual. Desde 2006, a Corte conseguiu reduzir o estoque de processos pendentes de 150 mil para 26 mil processos. O acervo atual é o menor dos últimos 25 anos. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, parabenizou o lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2021. É uma honra muito grande erguer a minha voz para comemorar o lançamento do Anuário da Justiça 2021. O anuário ele permite que se observe todas as atividades
da Suprema Corte com total transparência pelas suas informações. Apesar desse momento de distanciamento, é de imperiosa necessidade de ler o anuário para ver o que está acontecendo, mesmo que seja à distância. O evento mostrou que, mesmo com a crise da pandemia, o judiciário não parou. Pelo contrário, ganhou velocidade no que diz respeito à tecnologia. Atualmente, 95% dos processos do STF já tramitam em meio eletrônico. O anuário já virou tradição e tem se transformado em um repositório indispensável de dados e informações sobre o funcionamento dos tribunais brasileiros. O ano de 2021 continua sendo peculiar em razão da pandemia de Covid-19, mas temos que continuar gerando confiança e segurança jurídica. Esse é o nosso objetivo primordial. Também participaram do anuário os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Roberto Barroso, e do Superior Tribunal Militar, general Matos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também destacou o avanço tecnológico. Mas temos adotado, desde o início, ações eficazes, em especial na atuação preventiva, como indutores de processos democráticos e catalisadores de políticas públicas na retomada do desenvolvimento socioeconômico. Os partidos políticos devem enviar à Justiça Eleitoral as prestações de contas do ano passado até amanhã, dia 30 de junho. A prestação deve ser protocolada pelo Sistema de Prestação de Contas Anual, que fará automaticamente a autuação no processo judicial eletrônico, com a inclusão dos documentos necessários. A Constituição Federal exige que partidos políticos e candidatos identifiquem a origem dos recursos recebidos e o detalhamento das despesas. Com isso, a Justiça Eleitoral pode examinar e atestar a regularidade do financiamento de partidos políticos e os gastos com os recursos públicos. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde para você. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.